Olá, meu nome é Vitor Campos Fante, eu sou pós-graduando em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, sou graduado em Direito pelo Mackenzie e hoje eu estou aqui, né, no Rising Sharks do Ramon Academy para poder falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é um assunto que eu pesquiso, que eu trabalho, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e isso com um enfoque mais prático, né, em problemas práticos, aspectos do judiciário, enfim. Então, eu vou começar aqui a apresentação, passar pelo sumário, só para a gente estruturar as nossas ideias. Por mais que a gente vá abordar os aspectos mais práticos, né, é inevitável que nós abordemos também algumas questões teóricas, né, alguns fundamentos, né, como fundamentos criminológicos, o porquê de responsabilizar a pessoa jurídica, né, passar pelo fundamento constitucional, pelo fundamento legal, e aí destacar já indo para os aspectos mais práticos, um julgado extremamente relevante, né, no Supremo Tribunal Federal, que passou a ditar como a responsabilidade penal da pessoa jurídica, das empresas, se dá no dia a dia. Então, vamos lá. Quanto aos fundamentos criminológicos, eu vou tentar ser bem rápido, mas é importante a gente tentar entender o porquê que a gente muda, né, o paradigma, né, do direito penal, o sujeito do direito penal, que antes era só a pessoa física e agora passa para uma pessoa coletiva, para a pessoa jurídica. Nesse sentido, a gente precisa ter em mente que a gente hoje vive numa sociedade de risco, né? E essa sociedade de risco, ela é pautada simplesmente porque todas as nossas atividades no dia a dia, né, tudo que nós desenvolvemos hoje tem um risco. Então, a atividade empresarial tem um risco, quando a gente pega um carro e sai na rua, tem um risco, quando nós, enfim, fazemos basicamente todas as nossas atividades do dia a dia, essas atividades, elas são pautadas pelo risco. Além disso, as empresas, né, na atualidade, elas são reconhecidas como as protagonistas das relações sociais, né? Então, hoje, tudo gira em torno das empresas, pelo menos no nosso sistema capitalista, né? Tudo gira em torno das empresas. Elas são as responsáveis, né, por todo o desenvolvimento social e econômico, né? Então, a gente tem que ter em vista que as empresas, elas são elas têm esse protagonismo, né, na nossa sociedade. Um, Além disso, né, é importante a gente destacar que, enquanto as empresas elas são protagonistas das relações sociais, as atividades delas, né, elas podem, né, em caso de algum erro, em caso de algum problema, né, os danos causados pelas atividades dessas empresas, elas podem ser, assim, não ter, a gente não tem dimensão desses danos, né? Então, por exemplo, nós temos a questão de poluição, quando nós temos o caso de Brumadinho e etc., lá em Minas. Quando você tem um rompimento de barreira decorrente da atividade, né, da empresa, e causam a poluição daquele tamanho, a extensão dessa poluição, desses danos causados, eles são gigantescos, né, e imensuráveis. Então, é importante ter em mente isso também, né, a relevância e a extensão dos danos sociais, econômicos que as empresas podem causar na sociedade. Além disso, as empresas hoje elas possuem uma estrutura extremamente complexa, né, supranacionais, né? Então nós temos uma empresa que hoje está no Brasil, mas também está nos Estados Unidos, está na Europa, e isso, né, faz com que a empresa, enquanto uma fonte de riscos, né, para a sociedade, torne muito complexa a responsabilização por esses eventuais danos. Então, só para retomar, as empresas elas são um complexo, são protagonistas das nossas relações sociais. Os danos que eventualmente elas podem causar para a sociedade são imensuráveis, ou seja, a estrutura dela se torna uma fonte de riscos que podem ser
proibidos, né, o que a gente chama de ilícito, né, do direito penal, elas podem ser fontes de crimes, né, e aí, diante dessa situação, o Estado, diante da incapacidade do Estado de regular essas atividades das empresas, cada setor, cada forma de produção, enfim, ele passa a desenvolver uma política de autorregulação regulada, o que a gente chama, né, no direito penal da empresa. Ou seja, o Estado, ele seleciona determinados âmbitos, né, de regulação e coloca essa obrigação de se autorregular para a empresa. E aí, hoje, o que as empresas muitas vezes fazem? Estabelecem programas de compliance, né, tendo que observar determinadas leis em relação ao desenvolvimento da sua atividade, né, como fazer tal produto, né, enfim. Então, é esse o cenário, né, e aí, diante dessa situação, a empresa, ela passa a ser um alvo, ela passa a ser a pessoa jurídica ali, ser alvo de pretensões de criminalização. Passando para o nosso fundamento constitucional, né, lá em 1988, nós tivemos aí, né, o artigo 173, né, que regula a atividade econômica, né, e o parágrafo 5º desse artigo fala expressamente: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. É importante a gente destacar aqui, ou seja, a gente poderia ter uma responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes, em condutas desenvolvidas contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Em tese, sim. Tem muita discussão doutrinária sobre isso, alguns falando, não, quando a gente fala compatíveis com a sua natureza, responsabilidade penal é pena privativa de liberdade, então é incompatível. Mas não, nós temos até teses de doutorado hoje que falam que foram buscar, né, as discussões da época e falam expressamente que naquela época se quis realmente responsabilizar a pessoa jurídica nesse aspecto, né, no caso de atos praticados contra a ordem econômica, financeira e etc. O problema é que, em relação aos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e etc., nós não temos uma lei que regulamenta isso. Então, se fala assim, hoje eu responsabilizo a empresa por esses atos? Não. Em tese, a gente precisaria de uma lei, né, o princípio da legalidade, nós precisaríamos de uma lei para que isso fosse possível. De outro lado, nós temos o artigo 225, né, da Constituição, também, que fala em relação ao meio ambiente, né, e aí o parágrafo 3º desse artigo 225 fala: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Aqui o texto constitucional é mais claro, né? E aí, a partir desse texto constitucional, em 1998, a gente tem a lei, né, 9.605, que é a lei de crimes ambientais, já prevendo essa responsabilidade. E aí, essa responsabilidade, então, ela está nesse parágrafo 3º, nesse artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas, administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei. E aí aqui entra o caso importante. Quais são os requisitos para que eu possa responsabilizar a pessoa jurídica na seara criminal? Nos casos em que a infração, e aí a infração só pode ser aquela que está prevista na Lei 9.605, os crimes previstos na Lei 9.605, cometidos por decisão do representante legal ou contratual, é importante aqui, do seu órgão ou de seu órgão colegiado, no interesse ou no benefício da empresa, né? E aí eu só faço destaque aqui para o parágrafo único que, caso eu tenha concurso de agentes, né, a responsabilidade penal da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade penal das pessoas físicas, ok?
E aí, eu só queria trazer um outro aspecto teórico que se discute bastante, né, no que diz respeito à responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é essa divisão entre dois modelos de responsabilidade. Então, eu vou ter um modelo de heterorresponsabilidade. O que é esse modelo de heterorresponsabilidade? É quando eu pego a responsabilidade penal de uma pessoa física e eu transfiro essa responsabilidade para a pessoa jurídica, né? Qual que é o problema desse modelo de heterorresponsabilidade? O problema é que eu vou estar responsabilizando a pessoa jurídica de maneira objetiva. Eu não consigo desvincular a pessoa jurídica, né, da responsabilidade da pessoa física. E como nós sabemos, né, no direito penal vigora o princípio da responsabilidade subjetiva, ou o princípio da culpabilidade. Então, esse modelo de heterorresponsabilidade tem um problema gravíssimo no que diz respeito aos princípios do direito penal. Outro problema do modelo de heterorresponsabilidade que vocês devem ter notado é que o, esse modelo ele faz com que a responsabilidade penal da pessoa jurídica dependa não só da identificação da pessoa física, mas também apurar questões como dolo, questões como culpabilidade. E aí, voltando um pouco do que a gente havia falado, na complexidade estrutural das empresas na atualidade, eu tenho uma enorme dificuldade para identificar a pessoa ou as pessoas físicas que contribuíram, né, para que o crime se desenvolva. Então, vocês podem ver que o modelo de heterorresponsabilidade, muitas vezes, ele se torna impraticável, né? O problema é que, se nós repararmos a estrutura do nosso artigo 3º, nós verificamos que ele tem uma estrutura típica, ele configura um modelo típico de heterorresponsabilidade. Então, eu preciso verificar a decisão do representante legal ou do órgão colegiado e preciso verificar, no caso concreto, se esse ato, essa conduta, ela se deu no interesse da entidade, da empresa. Isso é muito difícil. É muito difícil, né? E aí, em outros países, né, a gente pode destacar, por exemplo, a Espanha, né, Portugal, enfim, salvo engano, o Peru também, é que esses países, eles migraram, né, eles foram em direção, hoje há uma tendência mundial a ir para um modelo de autorresponsabilidade da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica ela vai responder pelos próprios atos, e eu vou ter que identificar, no caso concreto, esses atos. Mudando aqui de slide, agora a gente vai para o caso paradigma, né, aqui no Brasil, que foi esse recurso extraordinário 548181 do Paraná, da relatoria da ministra Rosa Weber. E na época, o que se discutiu? Se o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, exigia, né, para a responsabilidade da pessoa jurídica uma dupla imputação. Ou seja, o que isso quer dizer? Será necessário, no caso concreto, que eu identificasse a pessoa física ali que desenvolveu o ato criminoso na estrutura da empresa para poder responsabilizar a pessoa jurídica. E aí o que foi decidido? Que não é necessária essa dupla imputação, porque diante das dificuldades de se identificar a pessoa física na estrutura empresarial, eu tornaria a responsabilidade penal da pessoa jurídica quase que impraticável, né? Então eu separei alguns trechos para vocês, essa aqui é só a ementa, né? Eu vou passar os trechos que eu destaquei vão nesse mesmo sentido que eu coloquei, né? Depois, para quem quiser, pode entrar em contato comigo, eu disponibilizo, né? Os votos e etc. Um acórdão muito legal. E aí aqui a gente já vai para o nosso fim, assim, o nosso para o que realmente importa, que são os desafios práticos, né, e dogmáticos disso, que é o seguinte: o primeiro deles e o mais importante, a segurança jurídica. Por quê? Porque por mais que o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário, tenha colocado que não é necessária a dupla imputação, há casos que nós conseguimos identificar a pessoa física, né, que seria responsabilizada,
e eventualmente conseguiria cumprir com todos os requisitos do artigo 3º, né, da Lei 9.605, e aí só fazer essa transferência de responsabilidade para a pessoa jurídica. E aí os tribunais eles têm dificuldade de reconhecer que essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, né? Por outro lado, né, a gente tem também situações em que a pessoa física ela não é identificada e aí os promotores, os magistrados, né, desenvolvem um processo responsabilizando a pessoa jurídica pelos próprios atos. Ou seja, eu tenho hoje, na realidade do nosso judiciário, dependendo do caso concreto, eu uso um modelo de heterorresponsabilidade, dependendo do caso concreto, eu uso um modelo de autorresponsabilidade, e isso causa muita insegurança jurídica, sem falar nos problemas que nós temos, por exemplo, no modelo de heterorresponsabilidade. De qualquer forma, superada essa questão, que é uma coisa que nós temos que debater ainda, nós temos que avançar muito, nós temos a questão da sistematização dogmática da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Por quê? Porque o nosso sistema, a nossa teoria do crime, né, e para aqueles que estão fazendo graduação agora, que estão estudando direito penal, quando nós tentamos falar que uma pessoa cometeu um crime, nós temos que passar pela teoria do delito. Nós temos que verificar se a pessoa ela desenvolveu uma conduta, se essa conduta é típica, ilícita e culpável. Senão eu não posso falar que teve crime. O problema é que essa teoria do delito, ela foi desenvolvida nos últimos 200 anos, pensada só para pessoas físicas. E eu tenho extrema dificuldade, por exemplo, para falar o que é a conduta da empresa. A empresa ela tem um corpo que ela pode se movimentar, ela pode se omitir, ela pode desenvolver uma conduta. Como é que eu extraio o dolo da pessoa jurídica? Por mais que nós estejamos falando, por mais que nós falemos hoje que o dolo ele não é mais um elemento estritamente psicológico, ele é um elemento normativo, ou seja, que eu consigo avaliar no caso concreto de maneira fora, né, de maneira exterior ao agente, né, é um problema. A culpabilidade, como é que o que eu vou pautar como culpabilidade? Qual que vai ser o motivo da reprovação da pessoa jurídica, né? Outro problema, pena. Obviamente, a pessoa jurídica ela não pode ser alvo de uma pena privativa de liberdade, eu não posso prender uma empresa, né? Mas as penas que estão previstas lá no artigo 21 a 24 da Lei 9.605, será que elas não são mais uma medida de segurança do que outra coisa? São temas que a gente precisa enfrentar, concurso de agentes, né? Então, quando a gente fala, poxa, a empresa ela agiu, mas ela teve um comparsa, que é uma pessoa física, ou vice-versa, como é que eu trato essa relação de coautoria? Normalmente a gente fala de um liame subjetivo, né, entre os agentes. A pessoa jurídica teria esse liame subjetivo? Seria possível determinar esse liame subjetivo? E outro, e mais importante dentro disso tudo, o processo penal da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser interrogada, né? Ela pode invocar o princípio da não autoincriminação, né? E se calar. Quem faria isso? Será que a pessoa que, em tese, falaria pela empresa, ela poderia se calar, porque eventualmente ela poderia ser investigada no caso concreto? Quais são as garantias processuais penais que uma pessoa jurídica pode ter, né? Será que todas as garantias se aplicam? Quais não? Quais devam se aplicar? O fato é que hoje nós temos um processo penal, para todos aqueles que acompanham, né, as discussões nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores, discussões muito complexas de processo penal para pessoas físicas, e imagine num processo penal da pessoa jurídica que nós não temos absolutamente nada consagrado. É uma terra de ninguém, usando português claro. Enfim, então são esses problemas de dogmática que a gente vai ter que enfrentar no caso concreto, desenvolver no caso concreto, para que essa responsabilidade seja mais segura, né, dentro dos parâmetros legais. E aí, um outro problema que também é extremamente relevante é o que eu quero fazer com a empresa, né? E é uma preocupação que todos têm hoje. Qual que é a intenção de eu responsabilizar penalmente a pessoa jurídica? Eu quero quebrar essa empresa?
eu quero manter a atividade dessa empresa, eu quero que ela ressarça o dano. E aí, dentro dessa perspectiva, é importante que nós tentemos, enquanto acadêmicos de direito, futuros juristas, advogados, promotores, juízes, buscar um equilíbrio entre os institutos aplicáveis à pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu tenho a pena pecuniária, a pena de multa, né? As penas de prestação de serviços à comunidade, e dentro disso pode ter as obras, né, para reparar o dano e etc. Né? As penas restritivas de direitos e a indenização, o reparo do dano, né, que seria efeito de condenação. E é importante destacar que esses institutos, de acordo com a Lei 9.605, eles podem ser aplicados juntos, separados, alternativamente. Então, no caso concreto, a gente vai ter que tomar muito cuidado para que essa aplicação desarrazoada desses institutos de pena de multa, prestação de serviços à comunidade, penas restritivas de direitos, não tornem um ônus, um encargo à pessoa jurídica que inviabilize as suas próprias atividades. E aí, no final das contas, quando nós falamos de um dano ambiental que, custaria, 10 milhões de reais para a empresa, a gente acaba aplicando uma multa que chega, a 100 milhões de reais. Estou dando um exemplo. Né? Enfim, então, existem muitos problemas. A questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica é um ponto extremamente controverso, é um convite para aqueles que querem inovar na dogmática, querem ser ousados na dogmática, seja processual penal, seja penal, né, para que nós possamos ter uma responsabilidade mais segura, né, e desarrazoada. Por fim, eu coloquei aqui algumas referências bibliográficas, né, para aqueles que tiverem interesse em ler sobre o assunto. Se vocês precisarem de alguma coisa, esclarecer qualquer coisa, eu fico à disposição. Enfim, em especial, eu indicaria mais sobre os aspectos práticos esse artigo da Heloísa Estelita, né, que foi publicado no Jota, que ela traz problemas, né, de aplicação, julgados, né, algo mais extenso do que eu trouxe aqui, né, para discutir um pouco mais os problemas que nós enfrentamos e que eu destaquei agora há pouco na apresentação. Enfim, então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito. Fico à disposição. Meu Instagram, para quem tiver interesse, é Victor Cefante. Segue lá, me chama, a gente conversa, tá bom? E aí, qualquer coisa, eu passo meu e-mail depois para o professor, enfim, para quem tiver interesse, tá bom? Muito obrigado e estamos às ordens. Tchau, tchau.